child, my world was forever changed. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Papo de Cinema número 144 e dessa vez dedicado ao filme Furiosa. Aqui do meu lado, então, estão meus editores aqui do Papo de Cinema, Marcelo Miller e Vitor Hugo Furtado. Tudo bem, Marcelo? Tudo certinho, vamos falar sobre Mad Max. E se para falar de Mad Max, a gente fala de George Miller, de deserto, é uma coisa linda. Tamo junto. E aí, Vitor, tudo bem? Prazer falar com Master e Blaster mais uma vez. Bom, pessoal, a gente tem que agradecer também a presença de vocês, né, os nossos ouvintes que estão aqui conosco já há mais de 100 edições, 144 edições aqui do podcast Papo de Cinema, né, e dando aqueles recadinhos ali de praxe, né, não custa nada, vai lá, dá 5 estrelinhas para nós, que é super importante. Ativa as notificações para sempre receber um aviso aí quando tiver nova edição. Toda semana tem podcast novo aqui no Papo de Cinema. Bom, hoje nós vamos falar de Furiosa, uma saga Mad Max, né? Como eu falei, o quinto filme, uma saga que começou nos anos 70, né? Começou lá em 1979 com Mad Max, o primeiro filme, que não era para ser um filme que geraria continuações, era mais uma experiência, né? Uma brincadeira lá. Marcelo, fala para nós sobre a saga, como nasce essa saga, né? Os cinemas australianos, não é toda hora que a gente vê um filme vindo da Austrália e um filme que causa um barulho mundial, né? Fala um pouco então da origem da saga Mad Max. Resumidamente, porque eu tenho uma tendência irritante a ser palestrinha, o fato é que Mad Max, o primeiro filme, como o Robledo bem disse, nasce nos anos 70 dentro do contexto que hoje os historiadores chamam de Ozploitation. Ozploitation é uma explosão de filmes de gênero que acontecem nos anos 70, do começo dos anos 70 até o final dos anos 80, principalmente a primavera do Ozploitation, que são esses filmes que trabalham os gêneros de maneira exacerbada, vamos dizer assim, que trabalham dentro dessa ideia exploitation, da exploração. Então, assim, ultraviolência, ultrasexualidade, a gente tem vários filmes super importantes do Ozploitation, a gente tem Drive-In da Morte, Jogo Brutal, O Corte da Navalha, são muitos filmes que acabaram virando filmes muito importantes do Ozploitation. E o Mad Max nasce dentro desse contexto como talvez não, o filme que mais furou essa bolha do Ozploitation e se transformou um fenômeno mundial, né? Para a gente aumentar um pouquinho mais essa contextualização, o Ozploitation surge quando a Austrália, e aí a importância da influência estatal no cinema, né, no mundo inteiro. Quando a cinematografia da Austrália já estava praticamente incipiente, quase que morta, há na virada dos anos 60 para os anos 70 uma transformação na maneira como a Austrália vê o lançamento dos cinemas na Austrália, e eles lançam o que a gente entende hoje como classificação indicativa, né? Esse filme é indicado para menores de 12, menores... E aí muitos historiadores identificam que o lançamento da classificação R, que é a mais restritiva, incentivou, né, os criadores a fazer filmes que só podiam ser vistos por maiores de 18 anos. Filmes que trabalhavam isso, com uma ultraviolência, com uma hipersexualização, filmes que esgarçavam certos cânones dos filmes de gênero para fazer um tipo de filme muito específico. Para a gente... Sem tantas sutilezas, né? Um filme mais gráfico, mais explícito a coisa, né? Aliás, é muito bom tu usar essa palavra, né? Porque tem muitos colegas nossos críticos que usam sutileza como sinônimo de qualidade. Nem todo filme sutil é bom, dependendo da proposta narrativa. O Bacurau, do nosso Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles, é um filme que bebe na fonte do Ozploitation, que bebe nisso, até por conta né, a gente vê a violência gráfica e tudo mais. Mas é interessante a gente perceber que, aliado a uma mudança de pensamento estatal na Austrália, há uma mudança política também, porque a gente tinha ali a Austrália se desvencilhando do colonialismo britânico também naquele momento. A gente tem essa erupção de filmes violentos e, certamente, o Mad Max é o emblema maior desses filmes, né? Quem era o Mel Gibson na fila da gasolina antes de Mad Max? E aí o sucesso do filme até trouxe pra gente um novo astro, né? É engraçado como era uma saga, como a gente está falando, né? Furiosa é o quinto filme da saga, mas é uma saga que nunca foi planejada, né? É uma saga que sempre foi meio que aos tropeços, digamos assim. Porque teve esse primeiro filme, um filme completamente despretensioso, era um filme que era mais para mostrar que eles podiam fazer algo. O filme foi um sucesso absurdo, e daí acabou propiciando um segundo filme, que quando foi lançado nos Estados Unidos, eles tiraram o 2, né? Isso é uma história curiosa, porque na Austrália foi lançado como Mad Max 2 e nos Estados Unidos era o The Road Warrior, né? O Guerreiro das Estradas, uma coisa assim.
porque justamente ninguém tinha visto o primeiro lá nos Estados Unidos. Então, o segundo é quase como um remake do primeiro, só que já contextualizado nesse mundo pós-apocalíptico e tal, tudo. O terceiro, depois a gente vai falar para vocês, é um filme que nem era para ser Mad Max, virou aos trancos e barrancos lá, aos 45 do segundo tempo, e depois veio 3 décadas, né, de intervalo, 85, 95, 2000, 3 décadas, até que surge um quarto filme que era mais para mostrar, olha, eu ainda tenho café no bule. Vitor, como é que esses filmes se impactaram na indústria? Como é que foram esse impacto? Como é que foi o crescer desse sucesso para eles se validarem como apostas comerciais também para continuarem sendo feitas histórias a respeito desse universo? O primeiro filme, ele muito se parece, como o Marcelo disse, com um filme indie feito com pouquíssimos recursos, e de fato é. E ele tem uma cara totalmente diferente do que a trilogia nos apresenta hoje, né? Sem toda essa estética, sua ambientação, todo esse heroísmo em volta disso. E eu acho importante também citar que um movimento que eu vi várias pessoas fazendo e não é recomendado. Se tu assistir Mad Max de 1979 e tu assistir direto Estrada da Fúria, porque geralmente acontece isso, né? Se a gente pegar outras sagas, por exemplo, A Profecia, O Exorcista, enfim, pega diversas outras. Se tu assistir o primeiro filme e o último lançado, o Halloween, por exemplo, assiste o primeiro, o original, e o último, tu não tem tanta coisa a se perder, porque várias sequências foram feitas ao longo das décadas que não acrescentam em quase nada na saga, certo? Só que Mad Max não. Porque Mad Max, o primeiro, não tem nada a ver com o 2, o 3 e o 4. Mad Max é o que é a partir do 2. Quem assistiu de 79 e de 2015 não vai entender nada. Vai pensar que são coisas completamente perdidas. Vai pensar, cara, assisti o filme errado. Peguei o filme do Mel Gibson errado. Não é a mesma coisa. Bom, então vamos aos números. Mad Max de 79 foi lançado com um orçamento mínimo, né, dentro da indústria do cinema, de $300 mil. Olha, eu já acho, para quem assistiu o filme, eu já acho que 300 mil é muito porque é apresentado no filme. Porque eu acho que dá para fazer tudo aquilo com até menos, para ser bem sincero. E o faturamento bruto mundial foi de 8,7 milhões. Ou seja, pegando a bilheteria mundial, a gente acha que não é muito, né? 8,7 milhões. Mas considerando o orçamento, talvez seja um dos filmes mais bem-sucedidos da história do cinema. E foi aprovado, sim, e o George Miller, bom, agora vamos encomendar um segundo filme. O segundo, tanto o primeiro quanto o segundo, ainda contando só com investimentos australianos, né? Continua se passando na Austrália. Mad Max, o primeiro, não tem grande buzz, grande repercussão em festivais, em premiações. Ele só tá lá um filme, é um filme que faz parte da história, como o Marcelo disse, daquele movimento, daquela década do cinema australiano. O segundo... Ele não ganhou nem o prêmio da Austrália, né? Ele até foi indicado a melhor filme lá na Austrália e tal, mas nem isso. Ganhou alguns prêmios. Acho que, se eu não me engano, o Mel Gibson ganhou um prêmio de melhor ator, algumas coisas, mas só lá no Australian Film Institute. Uma mas coisa reservado assim. a ele, né? Reservado, então, repercussão... considerando que a repercussão com os anos se tornou internacional, né? A gente pode considerar que esse não teve repercussão nenhuma. Então, a gente consegue entender que o Mad Max, eu acho que ele é descoberto a partir do sucesso do 2, né, na verdade, né? Porque o Mad Max é um fenômeno local, eles conseguem fazer um segundo, o segundo é que explode no mundo, e daí que as pessoas vão atrás de descobrir o primeiro. Ainda com investimento australiano, Mad Max 2, A Caçada Continua, de 1981. Ele teve um orçamento bem maior, de $3 milhões. Ele arrecadou 23,6 milhões de dólares. Ou seja, ainda muito lucrativa, mas também pensando, sempre lembrando, que Mad Max não foi, principalmente a primeira trilogia, pensado dentro da lógica hollywoodiana de lucro. Ou seja, o que viesse estava valendo, né? Era lucro. Exatamente. E o terceiro, que mais para frente a gente vai conversar, que eu acho que é o menos interessante dos filmes, ainda com investimento australiano, é sempre bom pensar, tá? O investimento norte-americano, hollywoodiano de Mad Max só começa com Estrada da Fúria. Claro que pode se considerar marketing internacional, enfim, mas na hora da produção do filme, a primeira trilogia, né, que compreende 79 e 85, é só grana australiana. Teve um orçamento de 10 milhões e faturou 36,2 milhões. Ou seja, os 3 primeiros filmes tiveram um lucro massivo. Claro que totalmente diferente do que a gente está acostumado, né, com blockbusters norte-americanos, mas os 3 foram lucrativos. E lembrando, né, Vitor? Lembrando que esses são números da época, né? Não são ajustados por inflação, nada. Seria outro contexto, né? Questão de prêmios. O segundo foi eleito o melhor filme internacional pela Academia de Filmes de Ficção Científica, Fantasia e Horror dos Estados Unidos, né? Já começando a transformar Mad Max num fenômeno mundial, dizendo,
fiquem ligados que aqui existe uma ambientação, uma estética que pode vir a dominar e que nós podemos nos basear. E o terceiro filme já foi indicado ao Globo de Ouro, com a música We Don't Need Another Hero, do Terry Britten e de Graham Lyle, que foi performado por Tina Turner. A Tina Turner que está no filme. Então, com a Tina Turner também no filme, que era, bom, foi uma estrela global, o filme já, enfim, foi carimbado como uma trilogia de sucesso internacional. É interessante porque a Tina Turner eu acho que ajudou muito, né? Eu estava lendo história de bastidores, a Tina Turner era muito fã do filme, do segundo filme. E a Tina Turner tinha pouquíssimas aparições em cinema, né? O foco principal dela sempre foi como cantora e tal. E ela tinha feito uma participação no Tommy, se eu não me engano, né? Alguns pequenos filmes mais musicais e tal. E até quando surge um boato, né? Começa a se conversar nos Estados Unidos, em Hollywood, que vai ter um terceiro Mad Max e que tem uma personagem feminina muito poderosa no filme, ela faz campanha para conseguir esse papel. E ela se dedica assim, não, eu vou porque eu quero, e de fato consegue, e acaba se tornando esse. E ela é, apesar dela nem aparecer tanto, e tem todo um momento no filme que nem se passa perto dela, né? Que é a parte das crianças, que é a pior parte do filme. Mas tem todo um intervalo ali que ela nem está presente, mas a figura dela é muito icônica no filme, né? Ela rapou a cabeça, usa uma peruca punk lá, então tem todo um contexto. Agora, trazendo essa história do primeiro para o segundo, eu acho que é muito interessante, porque o primeiro filme, dessas histórias de bastidores, né? O George Miller tinha tão pouco dinheiro para fazer o filme que ele tinha que privilegiar, ele não tinha como interferir nos cenários, tipo assim, vamos tirar adereços, publicidades, vamos eliminar figurantes, tal. Então ele tinha que fazer muitos planos fechados e ir para espaços isolados, tipo do deserto australiano, estradas abandonadas e tal. Por isso que, ao ver o filme, é que ele se deu conta que o filme parecia ter uma lógica meio pós-apocalíptica, porque não foi intencional, era consequência das limitações que ele tinha. Por isso, quando ele ganha dinheiro, ele pensou, cara, se o primeiro filme já tem uma lógica nesse sentido, vamos radicalizar. E daí volta para aquilo que o Marcelo falou do exploitation, né? E daí ele pôde investir, e daí por isso, e tem todo um prólogo no segundo filme que aposta nessa questão do apocalipse, fim do mundo, Guerra Fria, etc e tal. Marcelo, como é que tu traz, porque tem muito disso, desse cinema pós-apocalipse acontecendo ali nos anos 70, 80, né? A Guerra Fria ainda está no auge, tá? Leva alguns anos ainda para chegar ao fim e tal. E como é que o George Miller consegue botar o seu filme dentro desse contexto e se tornar relevante? É interessante, tu falou muito bem, Robledo. Eu acho que todo esse contexto de Guerra Fria é propício para que os cineastas pensem sobre o fim do mundo, né? Sobre o que acontece, o que poderia ter acontecido depois do fim do mundo. E realmente, se a gente assistir ao primeiro filme, o filme tem muito mais uma cara de uma crise de gasolina ali, uma crise de combustíveis, uma crise global, mais necessariamente do que um pós-apocalíptico. Um pós-apocalipse, né? E aí o segundo não, o segundo já, como tu bem pontuou, o segundo já traz essa ideia do apocalipse. O que eu acho interessante é que tu perguntou como é que eu vejo a relevância dessa abordagem do George Miller. Porque desde o primeiro filme, dentro dessa lógica exploitation, o George Miller vai trabalhar com esse modelo de filme que é o da gangue de motocicleta, que nos Estados Unidos teve, ali nos anos 50, um filão que funcionou. Alguns filmes dentro de uma lógica exploitation, outros não. A gente tem o Marlon Brando fazendo filmes sobre motoqueiro. O Selvagem Marlon Brando. Exato, bacana. Então se criou meio que uma estética. Aí o que o George Miller faz? Ele pega essa ideia dos filmes de gangues de motociclistas, né? A gente até estava falando ontem aqui sobre isso, que as gangues de motociclistas no primeiro Mad Max são gangues mesmo. Eles têm uma memória muscular, né, de ser uma gangue, né? Aliás, o George Miller teve problemas com a polícia, essa informação é de Robledo Milani, então eu estou dando crédito. Teve problemas com a polícia na feitura do filme, mas ele vai misturar um pouco essa ideia do apocalipse com uma ideia do punk ou do pós-punk, né? E depois, se ele metesse tecnologia no meio, a gente poderia pensar em até algo cyberpunk. Mas ele mexe numa questão punk, então ele tem uma agressividade que a gente vai identificar em outros filmes do exploitation. E essa ideia de uma perversão de um modelo que lá em Hollywood, né,
quase ganhou um verniz artístico, essa coisa do motoqueiro, não sei o quê, que aqui ele vai mostrar do ponto de vista mais podre. Muito mal comparando, é como se a gente pensasse assim, os filmes de motoqueiro hollywoodianos, eles são os faroestes, e os filmes de motoqueiro Mad Max e dos outros exploitation seria meio que o western spaghetti. É aquela coisa de jogar poeira, de jogar sujeira e mostrar um lado sórdido, ou ainda mais sórdido dessa sociedade pós-apocalíptica que está disposta a matar ou morrer, né, quando os recursos passam a ser muito escassos. Mas, Vitor, dentro desse contexto dessa primeira trilogia, uma trilogia que praticamente estava abandonada, né, estava morta, o último filme foi de 85, como é que surgem as condições para chegar a um Mad Max Estrada da Fúria? A partir de 2015, Mad Max se torna hollywoodiano. Com dinheiro norte-americano, um investimento massivo de 150 milhões de dólares, Mad Max se torna um sucesso e ganha uma nova legião de fãs. Né? O Mad Max, ao longo da década de 90 e 2000, vocês podem falar, inclusive, melhor que eu, meio que ficou bem posicionado numa situação de cult. Mad Max não era uma coisa cool, não era uma coisa da moda, né? E voltou a ser na década de 2010. Mas é engraçado que Mad Max, mesmo com dinheiro norte-americano, continuou sendo uma saga para, entre aspas, poucas pessoas, porque mesmo com o incentivo de 150 milhões de dólares, ele conseguiu 380 milhões em bilheteria mundial, ou seja, ele ainda se torna lucrativo, só que do ponto de vista hollywoodiano, que foi lá e raptou a trilogia para si, né, Hollywood raptou o Mad Max, né, vamos tirar da Austrália e trazer para a gente, ele continua se provando uma trilogia que, ela é para o público, ela é uma coisa para crítica, talvez, ela não é uma coisa para a gente ganhar muita grana. E a gente vai falar mais disso no segundo bloco, porque é justamente o que aconteceu com Furiosa, né? Porque se esperava muito do público, mas talvez esse público não seja um público tão engajado assim para tornar isso um sucesso, tipo um filme de super-herói, por exemplo. Vamos fazer um paralelo com isso com a crítica, por exemplo. Os 4 filmes, considerando a primeira trilogia e considerando o filme de 2015, o filme de 2015 ganhou 6 Oscars, né? Ou seja, tem uma aprovação ali de uma galera... Foi indicado a melhor filme, né, Vitor? Foi indicado a melhor filme, George Miller, melhor diretor e tal. A nota do público dos 4 primeiros filmes, o primeiro foi de 68%, a do segundo de 76%, a do terceiro 62%, e a do quarto, né, Mad Max Estrada da Fúria, 81%. Isso é a nota do IMDb, ou seja, do público. A do Rotten Tomatoes, todos acima de 79%. E do Metacritic, todos acima de 70%. Ou seja, mesmo com, né, o terceiro filme não é tão legal, o primeiro não é tão legal, todos eles foram queridos por público e crítica. Mas isso não se reflete, talvez, num grande sucesso que se esperava em bilheteria. E mais para frente a gente vai falar sobre Furiosa, que também segue a mesma lógica. É engraçado isso, porque se a gente vai analisar a relação investimento e retorno, talvez o Estrada da Fúria, talvez não, provavelmente o Estrada da Fúria é o menos lucrativo dos 4 filmes, dos primeiros filmes. Total. Exato. Exato. Bom, gente, então assim, a gente já fez agora um bom apanhado de como surge, né, a Mad Max, o que é a saga Mad Max, e a gente chega nesse ponto, né, te perguntando como é que é possível um futuro após Estrada da Fúria, né? Vamos fazer uma guinada e para agradar num mundo dominado por filmes de super-heróis, tentar conquistar esse público que ainda está na peleja, como o Vitor falou, que ainda não foi totalmente capturado, ou vamos abraçar a crítica e radicalizar de vez e conquistar todos os Oscars e prêmios, etc. e tal. O George Miller estava numa encruzilhada, então, ali, depois do Estrada da Fúria. Como dar um futuro para essa saga? É disso que a gente vai falar no próximo bloco. Fica um recado agora para os nossos ouvintes e com um convite para também possíveis patrocinadores aqui para o Papo de Cinema. E no segundo bloco, spoilers. Fique ligado. Olá pessoal, aqui é Marcelo Miller, editor do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, porém, estamos dando essa respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego. Aliás, o bate-papo tá bom demais, não é mesmo? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, você sabia? Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fale com a gente, mande um alô por aqui, por qualquer um dos nossos
nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook ou mesmo lá no site pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Voltamos para o segundo bloco do podcast Papo de Cinema sobre a saga Mad Max e seu mais novo filme. Por que que eu assumi agora a apresentação deste episódio? Porque eu fui o único... Porque é desse golpista! Porque é golpista! Fui derrubado! Eu fui o único que não assistia ao último filme da saga Mad Max. Por quê? Porque eu tenho mais o que fazer. Não, tô brincando. Não, eu estava envolvido com outras pautas. Ainda, né, Vitor? Ainda não assisti. Ainda não assisti. Eu estava envolvido com outras pautas, mas em breve assistirei. Mas eu sou aqui do trio do Papo de Cinema que menos se incomoda com spoilers. É importante a gente lembrar que Furiosa estreou no Festival de Cannes esse ano. A premiere foi lá. Em geral, as críticas foram muito positivas. O pessoal gostou do filme, mas isso não se refletiu na semana de estreia. Furiosa, infelizmente, é o primeiro dos filmes da saga Mad Max que a gente pode dizer que deu prejuízo. As projeções de lançamento nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos o filme ia ser lançado e foi de fato no Memorial Day, que é um feriado norte-americano. E as projeções dessas bilheterias domésticas eram de 40 a 50 milhões. E o que aconteceu? Abriram com 25 milhões. Mundialmente, elas foram de 58 nesse primeiro final de semana. E agora, né, nessa segunda semana, nós já temos 65 milhões de bilheteria mundial. Mas a gente tem que considerar que o orçamento de Furiosa foi de 168 milhões de dólares. Ou seja... mais caro que o outro ainda. Mais caro que o outro, né? Eles já estavam engatando... Olha só, tiveram 10 anos para planejar esse filme. Teve todo uma celeuma, um grande buzz em volta disso. E o que acontece? No final das contas, a gente vai ter, com esse spin-off, talvez o filme que está colocando ali o futuro da saga em risco no cinema. Porque, dependendo do que aconteça, talvez a receita de Furiosa não chegue nem à metade do orçamento. Isso é um fiasco dentro da lógica norte-americana. Considerando que Estrada da Fúria fez um pouquinho mais do que o dobro, isso não é sucesso para Hollywood. O Robledo pode falar melhor disso do que eu. Sucesso em Hollywood é partir de 3 vezes o orçamento. Ou seja, não fez nem a metade do orçamento Furiosa. Mas as críticas foram, em geral, positivas. A nota do público, por enquanto, no MDB está em 80%, a do Metacritic 79% e a do Rotten 90%. Bom, mas agora entrando já dentro de Furiosa, dentro da trama do filme, eu quero perguntar para vocês. Uma das coisas que mais foi criticada nesse filme é a atuação do Chris Hemsworth. Muitos críticos disseram que o filme é bom, mas seria ainda melhor se não fosse o papel do Chris Hemsworth. Por favor, me expliquem quem é, o que Chris Hemsworth, o nosso querido Thor, faz no filme e, de fato, o filme perde com ele nele? Eu acho a presença do Chris Hemsworth lá no texto, na crítica, que está no Papo de Cinema, a crítica é minha, eu falo sobre isso. Eu acho que a participação dele é errada por alguns motivos. Eu acho que o Chris Hemsworth, ele faz no papel, vamos contextualizar até para quem está nos vendo e nos ouvindo, que ainda não assistiu ao filme. Furiosa é uma menina que mora num refúgio idílico no meio desse mundo apocalíptico. Ela é sequestrada depois que gangues de motoqueiros atacam esse lugar, né? Ela, na verdade, no ímpeto de tentar proteger esse lugar, ela acaba sendo sequestrada. A mãe vai atrás dela, a gente também não vai entrar muito nos pormenores aqui, mas o fato é que a Furiosa acaba sendo jogada entre esses senhores da guerra, que controlam mundos muito específicos. No Furiosa, a gente vai ter, inclusive, uma expansão desse universo que foi citado no Estrada da Fúria, né, Robledo? Com essa coisa da Fazenda da Bala, da Vila da Gasolina. Como é que isso funciona geopoliticamente ali nesse deserto? Então vamos trazer para isso, para cá, porque lá no Estrada da Fúria, por que a Furiosa tá no comando daquele caminhão? O que ela vai fazer, aquela expedição, que é o Máquina de Guerra? Ela tá indo buscar gasolina nessa Vila da Gasolina, né, como o Marcelo falou, e bala na Fazenda das Armas e das Balas, exatamente. Ela vai fazer essa viagem porque é tipo um triângulo, né? É lá onde tá o Immortan Joe, a Vila da Gasolina e a Fazenda da Bala. Ela vai... Descambo, né?
A bala precisa de comida e precisa de gasolina, a gasolina precisa de bala e precisa. E eles ficam se triangulando, né? E como entre um ponto e outro é só deserto, é campo aberto para ser saqueadores, violentos, ataques, etc. Por isso que tem que ter uma máquina de guerra para poder fazer isso. Né? É um caminhão, um pelotão super protegido e tal, e a mais fodona de todas, né? Que é a Furiosa, dirigindo esse comboio. Só que quem em tese estaria esperando por ela lá na Fazenda da Bala, na Vila Gasolina, aliás, né? É o Dementus. Dementus, que é o personagem do Chris Hemsworth. E a caracterização dele eu já acho errada, porque, primeiro, a gente tem um ator que ficou mundialmente conhecido por interpretar o Thor, um personagem que tem cabelo grande e barba grande. De que maneira o George Miller faz a caracterização do Dementus? O Chris Hemsworth com cabelo grande e barba grande e com um nariz, com aquele nariz que parece nariz da Praça é Nossa, que eles botavam para um personagem ficar caricatural. Sem contar que a gente vai ter também, não sei se o Robledo sentiu isso, o personagem do Chris Hemsworth, ele tenta fazer uma coisa meio engraçadinha, uma coisa meio fase Taika Waititi do Thor, que no primeiro filme eu gosto muito, depois eu já não gosto tanto, e aí eu até no texto faço essa relação. Parece que é intencional manter esse cordão umbilical com a imagem do Thor, com essa imagem e tudo mais. E algo acontece, basicamente o que aconteceu com o Jason Momoa em Velozes e Furiosos. Ele quer ser esse vilão todo engraçadinho, todo espertinho, mas ele não se desvencilha dessa imagem anterior. Então, assim, basicamente, para mim, o que aparece ali no Dementus, que é um personagem muito importante em Furiosa, ele não é um personagem que aparece muito de vez em quando, ele é muito importante, inclusive, dentro desse processo de expansão da nossa percepção política desse mundo. O Dementus é um personagem que, a todo momento, é aquele personagem que nós já vimos em vários outros filmes, que é aquele personagem que tem um comportamento meio agressivo, mas ele quer ser meio engraçado e que ele tende a ser o mais perigoso de todos, né, Robledo? Diferentemente do Immortan Joe, que tem uma figura perigosa, impositiva. O Dementus, ele era para ser um personagem mais ambivalente. Ele quer ser charmoso, né? Ele quer conquistar, ele quer exibir um carisma, e ele tenta se impor, ainda que não consiga, mas ele tenta a todo momento se impor como uma figura paternal para Furiosa, né? Sim, e eu acho que a coisa mais legal que tem desse personagem é a maneira como ele se desloca pelo deserto, que é a ideia de pegar 3 motos e ele ficar com uma biga, né, que faz uma relação lá, o Império Romano e tudo mais, né, o Ben-Hur, aí quem assistiu o Ben-Hur, o clássico aí do William Wyler. Essa é a coisa mais legal, mas o personagem em si, eu acho às vezes até irritante, eu não sei se o Robledo teve essa sensação, às vezes até irritante, e ele não cumpre essa função de ser um perigo charmoso. Ele fica ali como sendo um sub-Immortan Joe, tanto que eu sinto falta, Robledo. Quando o filme vai avançando, eu digo assim, que apareça um Immortan Joe de uma vez, porque pelo menos ele é uma figura que tá ali para ser essa perversidade, e que curiosamente consegue ser até mais paternal para Furiosa do que o próprio Dementus, né? O Immortan Joe, os laços dele, os tentáculos dele são muito maiores do que a própria figura. Já o Dementus, não, ele tá praticamente sozinho, por mais que ele tenha uma gangue, ele tem lá um senhor, ele tem outros musculosos, ele tem outros gente fora, volta e meia é ele sozinho que tá tendo que lidar com as coisas. Tanto que o final do filme, todos desapareceram, né? Quando o grande embate entre ele e a Furiosa, ele tá sozinho, ele não tem ninguém a quem recorrer, né? Quando eles vão pro ataque à Vila Gasolina, que daí agora, né, a gente tá entrando em spoilers, a Furiosa finalmente vai e lidera um ataque para derrubar com a Vila Gasolina e enfrentar de vez o Dementus. E por quê? Agora vamos botar um ponto. Por que que a Furiosa tem tanto raiva e quer tanto se vingar? É um filme de vingança, né, o Furiosa. Porque ele matou a mãe dela, né? Ela não só foi raptada e quer voltar para casa, como quando ela foi raptada, a mãe é que vai atrás dela para tentar salvar. E essa mãe é capturada e é morta pelo Dementus. O Dementus tenta disfarçar, tenta dizer, tua mãe não tá mais aqui, agora sou eu que vou cuidar de ti tudo, só que a Furiosa tá um passo na frente dele. Ela sabe que foi culpa dele, que tá tudo, e ela se cala, ela fica anos muda, tem esse preâmbulo dentro do filme, porque ela tá alimentando uma vingança que ela vai consumar só muito tempo depois, que é nesse ataque à Vila Gasolina, e esse embate contra o Dementus. E é basicamente os dois, é um embate entre os dois, é diferente do que a gente vai ver lá no Estrada da Fúria, que é aquela ópera, né, sangrenta, de explosões de tudo por todos os lados, com perigos aparecendo a todo instante. Não, no Furiosa as dimensões são mais diminutas.
realmente tem uma barriga ali no meio do filme que é em volta, dedicado ao Dementos. E essa lógica dos Senhores da Guerra e tal, que a Furiosa em si, independente de qual atriz estiver interpretando ela, fica meio à parte, né? É porque é o momento que ela está alimentando a raiva, digamos assim. Então ela está ali observando essa dinâmica que está acontecendo esses senhores, e tem o Dementos lá com a sua gangue, chegando lá no Immortan Joe, desafiando ele, daí assumindo lá a Vila Gasolina. Ou seja, tem toda uma questão que a Furiosa não tem o que fazer. Tá? Por isso que eu acho interessante até esse subtítulo, uma saga Mad Max, que geralmente a gente ouve, né, um conto, uma história. Não, aqui é uma saga, porque realmente tem tanta coisa para ser dita nesse filme. Tem tanta. Bom, o Furiosa é o mais longo dos 5 filmes Mad Max, né? É o único, aliás, dos 5 filmes que passa de 2 horas. Tem quase 2 horas e meia. É um filme muito grande que tem muita coisa a ser dita. E às vezes, eu vou te dizer, gera algumas barrigas. Eu acho que tinha algumas coisas ali que poderiam ter sido enxutas. De forma bem resumida, eu acho que Estrada da Fúria é um filme de todo. O filme todo é um impacto. O Furiosa é um filme de momentos. É um filme que tem situações que causam. Pois é, e esse é o gancho perfeito para uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, que eu imagino que isso acabou se refletindo também entre crítica e bilheteria. Eu imagino que depois do sucesso da Estrada da Fúria, e com mais uma vez o investimento hollywoodiano, onde que vocês detectaram que o George Miller teve que fazer suas concessões? Não, a gente tem que contextualizar quem é o George Miller entre o Mad Max, né? É um cara que ganhou Oscar, é um cara que fez sucessos como Baby, que trabalhou com grandes estrelas como Bruxa de Eastwick. Ou seja, é um cara que teve uma carreira impecável em Hollywood. Então ele conquistou respeito para conseguir angariar esses fundos para fazer o Estrada da Fúria. Não é um outsider que voltou para a Austrália, ficou numa fazenda e depois de 3 décadas, quero fazer, despiroquei, tipo o Coppola, que tirou do bolso e foi fazer Megalópolis. Não. O Furiosa, inicialmente, realmente levou quase uma década, né? O filme de 2015 e agora é 2024. E a ideia inicial, como realmente é importante, né? Porque tem 2 questões, a fílmica e a extrafílmica. Ao assistir Estrada da Fúria, o Mad Max não é eclipsado pela Furiosa. Ele é um personagem muito importante durante o filme, o Mad Max. Ele é um personagem muito relevante e ela só se dá bem na missão que ela se propõe por causa do Max, que está do lado dela. Só que a personagem dela é muito impactante. É o visual, né? Aquele braço, o rosto pintado de preto, sabe? Uma mulher dentro desse universo que nunca tinha aparecido. Então, assim, eu acho que ela extrapola a imagem. Seria mais interessante filmes que contassem o que bem a seguir, porque eles se separam no final de Estrada da Fúria. Isso é interessante. E o Mad Max, a saga Mad Max, esses 4 primeiros filmes, é o Max perdido, sozinho, é um cara solitário, é um lobo solitário nesse deserto, conhecendo comunidades que precisam de ajuda. É o conceito lá dos 7 samurais, tudo num só. Ele chega numa comunidade e ele vai ajudar. No Mad Max 2 ele faz isso, no Mad Max 3 ele faz isso, e no Mad Max 4 ele faz isso. Então ele vai. Então, assim, e termina ele indo embora, porque ele terminou o que ele tinha que fazer, ele já ajudou aquele pessoal. Seria muito mais lógico um Mad Max 5 ele conhecendo uma outra comunidade e prestando outra ajuda. É uma repetição de fórmula? É uma repetição de fórmula, mas o 4 também era e foi impressionante. Então eu tinha que pensar uma coisa ainda mais impactante para ele. Por outro lado, a Charlize Theron se dedicou horrores para fazer, e ela disse, ela queria um novo filme do Furiosa com ela, porque ela tem muito a contar para frente, exatamente, porque ela tem muito que contar dentro daquela cidade que era comandada pelo Immortan Joe e agora é ela a líder daquele pessoal. Então imagina quanta coisa ela teria para desenvolver ali dentro daquele contexto. Não, só rapidinho para falar sobre essa questão da concessão que o Vitor levantou, eu acho muito interessante a gente trazer isso para a conversa, porque eu acho até meio perigoso às vezes a gente pensar, a gente colocar na conta assim, Estrada da Fúria foi muito bem sucedido, logo isso é uma manifestação do gênio do George Miller. Furiosa é um bom filme, mas não chega a esse gênio, logo teve concessões. Se a gente for pensar historicamente ali dentro da saga Mad Max, o Estrada da Fúria é fruto de uma concessão que ele precisou fazer. Porque ele desejava fazer esse filme muito antes, ele queria ter feito esse filme com o Mel Gibson, e ele não conseguiu essas condições para fazer esse filme. E o mesmo Estrada da Fúria, ele relata que tinha algumas coisas que ele queria fazer maiores ainda, só que ele tinha um orçamento
que era um orçamento gigante. Quando a gente pensa que o Mad Max Estrada da Fúria é um filme que faz relação com a estética do filme B, a gente tem um filme B de 150 milhões de dólares, que é uma excrescência, que é um absurdo. E aí, se a gente for pensar, né, Vitor, o Furiosa, ele tem, tu trouxe pra gente esses números, de 168 milhões de orçamento, né? Se a gente for parar para pensar que se passaram 10 anos, o orçamento de Furiosa é menor do que o do Estrada da Fúria. Levando em consideração que o Furiosa é um filme ainda mais grandioso, que tem mais cenários, que passa por mais locações, ele é um filme de produção mais pobre. Então, talvez o George Miller tenha precisado... Talvez a grande limitação é assim, ó, nós temos tanto e tu vai ter que trabalhar dentro de tanto, como ele fez o Estrada da Fúria. Qual vocês acham que é o futuro dessa saga? O que eu queria... Mel Gibson de volta, interagindo com Tom Hardy, numa história muito louca. George Miller... Mel Gibson podia ser o Dementos, hein? Mel Gibson, dá teus pulos, Mel Gibson. Dá teus pulos, George Miller. Se quisesse contar a história da Furiosa jovem, por que não fizeram uma minissérie, pequenininha ali, 7, 8 episódios, teria ficado tão incrível? Eu queria uma sequência com a Charlize Theron, era isso que eu queria. Embora vocês estejam dizendo que a Anya Taylor-Joy não esteja tão mal assim. Vamos esperar. Mas o prejuízo está na mesa dos investidores. I want them back. Remember me. Então tá, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Não deixe de curtir se você estiver no YouTube, dê as 5 estrelas se você estiver no Spotify, se você estiver no Amazon Music, estiver no Google Podcasts. Nos ajude, por favor, a gente está ranqueando cada vez melhor e vai ranquear cada vez mais se vocês nos ajudarem, tá certo? Um abraço e até o próximo episódio.